Olá, o tema de hoje é Quando o orgulho impede o perdão. É uma mensagem um pouco dolorida, mas que serve de lição para nós. Como estamos? Em que situações que estamos? Será que também agimos assim? Vamos pensar junto? Fique comigo até o final, que hoje nós vamos fazer uma reflexão profunda sobre a importância do perdão na hora certa. Um pai e um filho separados pela dor. Às vezes, o perdão chega tarde, mas sempre há tempo de aprender. Vamos mergulhar em uma das histórias bem doloridas e profundas da Bíblia, o rompimento entre Davi e seu filho Absalão. Uma história marcada por orgulho, silêncio, mágoa, e que nos alerta sobre o perigo de deixar o perdão para depois. Porque quando o perdão demora demais, às vezes ele chega tarde. Mas a palavra nos ensina que sempre há tempo de aprender e transformar nossos relacionamentos agora. O importante é o hoje, o importante é o agora. Se precisar agir, que seja já. Vamos ao contexto. Tudo começa quando Amnon, outro filho de Davi, cometeu um pecado terrível contra Tamar, irmã de Absalão. Absalão espera de Davi. Ele espera que Davi, como pai e como rei, tome uma atitude. Mas Davi se omitiu. E nesse momento nasceu a primeira ferida, a ausência, a omissão, o silêncio que machuca mais do que palavras duras. Absalão fica 2 anos remoendo tamanha dor. O coração que não é tratado endurece. E então ele toma as suas próprias decisões e mata o seu irmão. Davi fica devastado. Absalão foge e pai e filho começam a viver anos distantes, cada um ferido pelo outro. Um esperando que o outro desse o primeiro passo. Um esperando que o outro pedisse perdão. Um esperando que o outro reconhecesse o erro. E o orgulho se levantou dos dois lados e começou a ser construído ali em cada um dos corações. O reencontro, ele quase acontece. Após 3 anos, Joabe intercede por Absalão. Davi permite que o filho volte para Jerusalém. Mas aqui está um ponto triste. Davi permite que ele volte para a cidade, mas não para o coração. E ele disse: que volte para sua casa, mas não verá a minha face. Esse é o retrato de muitos relacionamentos hoje, infelizmente, onde as pessoas moram na mesma casa, mas não se falam, trabalham juntos, mas à distância emocional, convivem, mas não se conectam. Como está o seu relacionamento? A presença física não significa reconciliação. Absalão tenta se aproximar, pede para ver o pai, e insiste de novo, até que eles se encontram. E a Bíblia diz apenas que Davi beijou Absalão, mas não diz que conversaram, não diz que trataram a ferida, não diz que houve a cura, porque abraços superficiais não restauram histórias profundas. E sem a cura, o orgulho começa a crescer e abre espaço para o caos. Sem o perdão verdadeiro, sem conversa, sem cura, a distância voltou a crescer. Absalão decide tomar o trono e surge a rebelião. O que começou com silêncio, terminou com guerra. E aqui que vemos o efeito final de uma ferida não tratada. Absalão começa a conquistar o coração do povo, a se posicionar como juiz, a oferecer justiça melhor que a do pai. Ele fica anos alimentando ressentimento e orgulho, até que decide tomar o trono de Davi. Sim, um filho tentando derrubar o pai. O amor ferido se transforma em competição, o abandono vira rebelião e o orgulho vira destruição. E Davi, devastado,
precisa fugir da própria cidade. Esse é um ponto onde uma relação que poderia ter sido curada com uma conversa precisou ser tratada no campo de batalha. E então a guerra acontece. Absalão é morto e quando Davi recebe a notícia, ele quebra, ele desaba, ele chora como um pai que percebeu tarde demais o que perdeu e grita: "Filho meu, Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti." É o clamor de quem descobriu que o orgulho cobra sempre caro demais. E o orgulho é assim, ele sempre nos convence que haverá tempo, mas o tempo nem sempre espera. Essa história não foi escrita para nos deixar tristes, foi escrita para nos alertar, porque Deus não quer que vivamos como Davi e Absalão, presos ao silêncio, esperando o outro pedir perdão, deixando para depois o que precisa ser curado hoje. O orgulho cria muros, o perdão constrói pontes. O orgulho adia conversas, o perdão abre portas. O orgulho diz: eu não preciso, eu espero ele, eu espero ela. Mas o perdão diz: eu dou o primeiro passo, porque Deus deu o primeiro passo comigo. E vamos aqui para algumas lições. Lições para refletirmos hoje sobre todo esse contexto da história. Primeiro, o silêncio prolongado sempre vira distância emocional. Não ignore uma ferida por muito tempo, ela cresce. 2. O orgulho nos convence a esperar o outro, mas a cura começa com quem decide amar primeiro. Ponto 3. A reconciliação não acontece com gestos superficiais. Precisa de conversa, verdade, humildade e perdão. 4. Quando não tratamos o que dói, acabamos machucando ainda mais quem já amamos. 5. Perdão não é aceitar o erro, é impedir que o erro continue governando a relação. 6. Não espere o tempo passar. O tempo não cura tudo, mas o perdão cura o que o tempo não curou. Talvez hoje você também tenha alguém distante, alguma conversa pendente, uma mágoa antiga, um silêncio que já virou muralha. Mas o Espírito Santo te chama para dar o primeiro passo, para fazer diferente de Davi e Absalão, para não esperar um dia, mas para amar hoje, perdoar hoje, reconstruir hoje, porque ainda dá tempo, sempre dá tempo quando existe amor e humildade. Gostou da mensagem? Compartilhe, deixe seu like e se inscreva no canal. Até a próxima!